contamos que, apesar do avanço no plano proposto por Donald Trump para pôr o fim da guerra em Gaza, os ataques de Israel contra palestinos continuam nas últimas horas. Para a gente ter uma ideia, 20 pessoas morreram no território e agora a expectativa é pela implementação do acordo e pela libertação de reféns em poder do Hamas há quase 2 anos. Vamos conversar, então, olhando especificamente para esse cenário de guerra com o professor de Relações Internacionais da Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Alexandre Coelho. Tudo bem, professor? Muito bom dia. Obrigada por conversar com a gente aqui. Tudo bem, bom dia para vocês também. Professor, muita gente comemorou quando a gente viu o Hamas concordando com o plano divulgado por Donald Trump na tarde de ontem. Mas, aparentemente, o cenário é outro. A gente tem, de um lado, Benjamin Netanyahu falando que, olha, estamos caminhando para um plano de cessar-fogo, o cenário está mudando, mas, ao mesmo tempo, o exército de Israel está falando uma outra língua, está falando praticamente o oposto de Benjamin Netanyahu. O que está acontecendo? A gente está, de novo, entrando nessa disputa de narrativas. O que está acontecendo? Porque, enquanto isso, a guerra segue, né? Exatamente. Netanyahu e o exército israelense continuam atacando Gaza, não obstante o pedido, ou melhor, o ultimato de Donald Trump para que Israel cessasse os bombardeios de forma imediata. No entanto, Israel ainda não cessou esses bombardeios. Houve aí diversas mortes, enfim, já logo cedo, aqui, pelo menos aqui no Brasil, visto o horário vis-à-vis com relação a Israel. E Netanyahu diz que está preparando, na verdade, a recepção dos reféns. Então, está tendo aí já logo de cara um problema de comunicação, né? Com base no acordo proposto, inclusive Donald Trump e o Tony Blair seriam membros do chamado Conselho da Paz, que é uma instituição que ainda vai ser criada e que supervisionaria o comitê tecnocrático que participaria do governo de transição. Falo isso porque, como Donald Trump vai participar desse Conselho da Paz, desse organismo internacional que ainda será formado, mostra problemática aí em que o único líder mundial atualmente que seria capaz de conter Netanyahu e administrar as forças israelenses em Gaza, enfim, seria o próprio Trump. E me parece que Netanyahu ainda está, digamos, duvidando do próprio acordo, né? Ao não seguir nem o ultimátum de Trump. Então é isso que, na verdade, mais me preocupa quando a gente analisa esse acordo logo de cara, né? Pelo menos nesse início, porque, em tese, logo depois que o Hamas decidiu liberar os reféns, era para ter um cessar-fogo, nem que fosse temporário, né? Pois é justamente esse ponto que vai gerando dúvidas com relação a esse acordo que foi proposto justamente por Donald Trump, por Benjamin Netanyahu. E aí ficam gerando várias dúvidas com relação até ao futuro de Netanyahu depois, quando essa guerra acabar. A gente sabe que ele conseguiu estender bastante o prazo dele no governo justamente por causa dessa guerra, mesmo diante aí desses altos e baixos que a gente tem acompanhado. E talvez essa demora agora em conseguir avançar com o cessar-fogo, ou talvez a paz realmente, que é o que aparentemente é o desejo aí de Donald Trump, queria entender justamente o quanto que isso pode interferir na vida de Benjamin Netanyahu. Afinal de contas, quem é Benjamin Netanyahu depois dessa guerra, quando essa guerra realmente acabar? Vamos analisar aí com um pouco de cautela, seria difícil. Vamos ver se o plano de Netanyahu dá certo. Qual seria, pelo menos no momento, que parece ser, enfim, mobilizar a extrema-direita, que é a coalizão que apoia ele hoje, dizendo o seguinte, né, entre aspas, né, olha, o plano proposto por Donald Trump ainda não está estabelecendo a existência do Estado palestino, né? Existe uma série de condicionantes que foram colocadas nesse projeto de paz em que o Estado palestino
para ele existir, para ter autodeterminação, para ser reconhecido, ainda vai depender de uma série de condicionantes. Entre elas, por exemplo, a aprovação por parte do governo de transição depois de um determinado tempo. Então, o que acontece? A forma de que como o Estado palestino foi proposto, já que haverá uma ausência de um Estado palestino logo no início, é muito difícil. Quer dizer, a gente não sabe se de fato esse Estado palestino vai existir. Então, isso seria o que pode dar apoio a Netanyahu internamente. Externamente, ele consegue aliviar as pressões internacionais na medida em que ele aceita esse acordo, né? E na medida que o Hamas agora aceitou devolver os reféns, então ele consegue, de certa forma, um alívio aí, tanto externo das pressões internacionais, quanto interno em relação à população israelense que quer a libertação desses reféns. E com relação à extrema-direita, que é a colisão que apoia Benjamin Netanyahu por enquanto, é de que, olha, não há ainda um Estado palestino. Há uma série de condicionantes para que esse Estado exista. Então, ele também consegue, é o que ele está tentando, na verdade, e aí a ver até agora qual seria a resposta dessa coalizão que apoia Netanyahu internamente, porque eles ainda não se manifestaram de forma expressa. A gente precisa avaliar qual vai ser isso, qual vai ser essa manifestação. De qualquer forma, o pós-guerra, provavelmente Netanyahu deve sofrer aí uma investigação e também um julgamento interno, não pelas mortes agora dos palestinos, mas sim pelo que aconteceu em 2023, em outubro de 2023, no que se refere à falha de segurança interna de Israel, né? E como você bem disse, é a guerra que tem sustentado Netanyahu até agora. Então, tudo vai depender do quanto essa coalizão interna vai ou não apoiar Netanyahu, e agora com o elemento novo, que é esse acordo proposto por Donald Trump. E aí, professor, olhando ainda para o futuro para tentar entender os próximos passos, também tem essa grande incógnita com relação ao Estado palestino e com relação à faixa de Gaza. O que vai acontecer? O próprio Donald Trump já propôs das mais diferentes coisas, inclusive reconstruir a faixa de Gaza. A gente sabe que agora, especificamente com relação a esse novo plano, esse novo acordo, Donald Trump deixou claro que o Hamas não governaria a faixa de Gaza. A gente sabe da dificuldade que é fazer esse movimento. Como é que o senhor enxerga, então, esse cenário daqui para frente, se realmente esse plano avançar? De fato, para esse plano avançar, não só o Hamas tem que concordar, mas entendo também que existem outras facções dentro da Cisjordânia, por exemplo, além da Autoridade Palestina, nós temos a Jihad Palestina, existe a Diáspora Palestina e existem outros representantes que devem e deveriam ser consultados e ouvidos para que esse acordo avançasse. Esse eu acho que é um dos pontos. O outro é, como eu acabei de dizer, a questão das condicionantes para a formação do Estado palestino. Isso não está claro e vai precisar ficar muito estabelecido, muito estruturado e detalhado qual seria a participação do governo de transição tecnocrático, qual seria a participação do chamado Conselho da Paz, que tem Tony Blair aí e Donald Trump. Parece que pelo menos foram esses dois nomes até agora mencionados, nós não sabemos de outros nomes, e também qual seria a participação da ONU, inclusive, né? Parece que até agora o papel da ONU, inclusive, é muito limitado, é limitado à ajuda humanitária só. Entendo que para se ter uma maior legitimidade desse acordo, inclusive perenidade, seria muito importante a participação maior de organismos internacionais já formados, já instalados, não esse Conselho da Paz que ainda vai ser formado e instalado e que a gente não sabe como ele será composto e qual será a sua governança interna, né? Como será a governança desse Conselho da Paz? Quais serão seus conselheiros? Como é que serão tomadas as decisões, né? E qual é a influência disso nesse corpo tecnocrático que vai trabalhar no governo de transição, né? Então, tudo isso ainda é uma dúvida. Outro ponto é que muitos dos itens já são previstos no direito internacional. Então, é importante também ter aí, como eu disse anteriormente, enfim, em outra ocasião, a importância do direito internacional. Qual é a base legal desse plano
de acordo, né? Desses 20 pontos, né? Porque a gente ainda está trabalhando em cima de uma proposta. Agora, a gente junta todas essas questões, todas essas nossas dúvidas e soma a isso o recente ataque israelense agora de manhã. Quando eu falo de manhã, eu estou falando no horário brasileiro, né? Claro, lá em Israel já é mais tarde. Mas a gente junta essa continuidade de bombardeios sobre a faixa de Gaza, né? E pensa ao mesmo tempo, poxa, Netanyahu parece que não está escutando o ultimato de Donald Trump. E Trump, para o bem ou para o mal, quer queira ou não, é hoje a figura mais forte e que tem maior poder de persuasão e pressão política sobre Netanyahu, né? Então, mais uma variável dentro dessa equação para a gente trabalhar, né? Resta saber como o Trump vai reagir depois desses ataques de hoje pela manhã aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, né? Muitíssimo obrigada, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, professor Alexandre Coelho. Volte sempre aqui na CNN. Obrigada. Obrigado você e até logo. Obrigada, um bom dia.